Pronto, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui, e agora para conversar com vocês sobre o projeto Direitos Humanos em Foco. Esse projeto ele é um esquenta para o segundo curso de Extensão de Direitos Humanos, Grupos Vulneráveis e Violências, que ocorrerá a partir do mês de agosto. Mas existem temáticas que não podíamos esperar, que a gente sentiu essa necessidade. Então, nós teremos um grupo de 5 aulas, com a primeira aula hoje, falando de temas, alguns outros temas relevantes, relacionados aos direitos humanos. E nessa aula 1, nessa aula 1, organizada pela comissão organizadora, Jerusa, Gabriel, Ludmila, para essa pauta dessas cinco aulas, nós trouxemos uma convidada, uma ilustre convidada, que vai falar sobre o tema Direitos Humanos, Trabalho Escravo e Exclusão Social. Eu estou falando da professora Andresa Santana Castro, ela é professora da Unopar Pitágoras, Polo de Guanambi, especialista em Direito do Trabalho Previdenciário, pós-graduanda em Direito Público e Direito Digital. Então, a professora vai tratar justamente desse tema, repito, Direitos Humanos, Trabalho Escravo e Exclusão Social. Professora, aí eu passo a palavra para você agora. Boa noite. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. É um prazer imenso estar sendo convidada, ter sido convidada para participar desse projeto e uma responsabilidade em iniciar essas aulas falando da minha paixão, porque quando eu falo de direito do trabalho, eu acho que o meu olho chega a brilhar, porque quando a gente fala do que a gente gosta, trabalha com o que a gente gosta, isso é excelente. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Mas antes, como a professora Jerusa mesmo disse, já apresentou aí, eu leciono na Unopar Pitágoras, daqui de Guanambi, no polo daqui de Guanambi, para o curso de Direito, entre disciplinas de Direito do Trabalho, Previdenciário e, consequentemente, também as disciplinas introdutórias do curso. Introdução ao estudo do direito, história do direito, acaba que eu estou lecionando e acompanhando os meus alunos. E eu espero que seja uma noite produtiva para todos nós. Se tiver dúvidas, fiquem à vontade para participar da aula e eu estou aqui para o que precisar, ok? Prontinho. Bem, eu acredito que em se tratando da questão da escravidão, do trabalho escravo, a gente precisa sempre fazer a parte de evolução, de evolução da linha, na verdade, evolutiva, e entender um pouquinho de cada coisa. Por quê? No ensino médio, em questão de estudo também, a gente sempre foca na questão dos povos antigos, da forma em que o direito iniciou e, consequentemente, a forma das condições de trabalho. Só que a escravidão, em se tratando dos primórdios aí, a gente tinha naquelas civilizações a escravidão através de quê? Prisioneiros através de guerra, na questão de contratação de dívida que tenha vinculado o pagamento com o seu próprio trabalho e, consequentemente, também com a sua própria atividade, o seu próprio corpo, tinha alguns crimes que vinham sendo punidos através da própria escravidão e pagamento dessas dívidas também. É interessante falar que quando a gente fala do triunvirato, daquela época lá de Roma, na Roma Antiga, a gente tem muitas expedições, o direito e as suas civilizações, elas são marcadas por essa questão de expansão, e não só naquela época, mas também trazendo para os dias atuais, a gente sempre procura expandir, seja no conceito comercial, como no conceito territorial, e crescer cada vez mais. E naquela época, essa questão de expansão era vinculada aos momentos que tinham as expedições e guerras, e através dessas guerras é que se conseguia essa parte desses prisioneiros que, por sinal, viravam escravos, porque eles não detinham de direitos inerentes aos povos daquelas civilizações, que eram os povos natos, como a gente pode dizer até a questão dos brasileiros natos. Aí, se vocês observarem, eu destaquei, necessariamente, 3 povos antigos, nós estamos citando aqui, da escravidão vinculada à questão moderna, aos tempos modernos.
Na época do Egito, a gente tem o destaque dos prisioneiros, da escravidão, e pessoas que eram prisioneiros de guerra e automaticamente pessoas que eram livres e que passavam a ser vendidas ou participavam da questão das grandes obras, né? Trabalhavam naquelas questões de pirâmide e eram escravos necessariamente pelas suas condições de trabalho com os faraós. Na Grécia, a gente tem um destaque muito grande relacionado que esses escravos eles eram de propriedade do Estado, né? Detinham essa propriedade do Estado e ajudavam nessa questão da construção também da sociedade. A Roma, como eu já disse, na questão das expedições, na questão do triunvirato e das guerras que tinham, eles eram trazidos dos povos dominados. Então, quando a gente fala do triunvirato, né, tem aquela questão de lembrar sempre de Júlio César, de Otávio, lembrar sempre desses grandes destaques que são, né, importantes até para a própria questão histórica e também mitológica. Por que eu falo mitológica? Porque na questão do direito em Roma, a gente não tem tanta codificação, tanto escritos, né, que retratam de fato aquela época. Até porque até a história de Roma, ela se inicia com uma grande mitologia entre Rômulo e Remo. Mas nesse caso, que trazendo essa parte aí da escravidão, a gente sempre tem um destaque, sempre tem filmes que tentam relatar e que trazem o máximo relacionado àquela época. E já, né, saindo da parte de Roma e pegando um pouquinho da questão da escravidão moderna, é interessante a gente observar alguns destaques. Olha que eu falei para vocês que nas civilizações passadas nós tínhamos o quê? Vinculados à questão de dívidas, vinculados às questões de guerra, né, de dominação. Não sei se vocês se recordam, mas na época do feudalismo, a gente tem um grande destaque entre o feudo e o vassalo, relacionado ao direito até de propriedade e o direito de posse, né? Trabalhavam-se nos grandes latifúndios, onde você poderia viver, tirar o seu sustento e automaticamente a parte econômica, a parte de lucro, era passada em grande parte, se não total parte, para o seu senhor. E aí a gente tem esse destaque relacionado à parte daquelas civilizações. Mas então, o que a gente pode falar que isso foi, né, trazido para os dias de hoje? Hoje a gente tem um enfoque muito grande relacionado à escravidão, que ela é vinculada à parte de um preconceito, né? Nós temos a parte de um preconceito, ela é vinculada também no que diz respeito à questão de comércio internacional, a questão de imigração, de migração, e eu acredito, né, e entendo como um dos principais fatores que podem levar à questão da escravidão, que a gente vai até observar durante o explanar aqui, é a questão socioeconômica. Uma pessoa que ela está, né, procurando trabalho para se autossubsistir, procurar comida, né, para colocar comida na mesa, na sua maioria das vezes, ela acaba se sujeitando a condições análogas de trabalho, em que para ela, se está sendo pago ou se necessariamente está colocando a comida, né, dando comida ao invés de pagamento em dinheiro, dando a comida para poder compensar esse serviço prestado, está tudo tranquilo. E a gente sabe que a realidade hoje é totalmente diferente, certo? Mas, seguindo nessa linha de raciocínio, a gente tem que lembrar, antes de chegar na questão necessária da abolição da escravatura, a gente tem que entender também do Brasil. Eu falei de civilizações e de povos passados, mas não citei necessariamente o Brasil, que querendo ou não, né, o Brasil ele foi influenciado através dos portugueses e tem no cunho do Brasil escravocrata a questão da Lei Áurea. Só que o Brasil, ele estava, né, necessariamente, o mundo estava necessariamente passando por um momento muito delicado e de bastante evolução. Até porque a gente fala da questão do advento do Estado liberal, que veio juntamente com a Revolução Industrial, anteriormente à questão da Revolução Francesa. Mas a Revolução Industrial, ela tem um destaque, né, muito grande, porque ela fortaleceu a parte da burguesia.
Automaticamente que eu fortaleço a parte da burguesia, eu vou fortalecer o poder econômico que eles detêm. E aí é o momento que eles passam ainda mais, né, almejar, tentar conquistar a questão do poder político. E esse fortalecimento dos burgueses, eles não só, né, tiveram nesse momento da Revolução Francesa, mas também na parte da Revolução Industrial e com um grande destaque que eles impulsionaram a conquista de novos mercados. Então, quando eu falo de Revolução Industrial, todo mundo só lembra, né, das benfeitorias, de tecnologia, de maquinário, relação de emprego. Nós temos aí a substituição de mão de obra, né, humana pela questão dos maquinários. E aí, nessa questão da Revolução Industrial, no cunho do direito do trabalho vinculado à parte da escravidão, foi onde os ingleses eles começaram a observar a necessidade de proibir a escravidão, né, de afastar essa mancha, como podia se dizer na época, relacionada à escravidão, e passar a contratar a mão de obra. E, consequentemente, eles, por deter de um poder econômico muito grande, eles tinham influência sobre outros países, eles tinham influências além dos outros países de outros comércios, que foi quando eles passaram necessariamente a influenciar, de modo que os outros países passaram a proibir, né, a abolir essa questão da escravidão. E aí vem um negócio muito interessante. Nesse período, né, que aí necessariamente o Brasil colônia, nós tínhamos a representação do Brasil colônia nessa questão do quadrinômio aí, que é pautado, que eu coloquei no slide para vocês verem. Nós tínhamos a escravidão, o latifúndio, a monocultura e necessariamente a extrema dependência do mercado externo. E aí, assim, conversando a respeito disso, a gente pode observar que essa dependência extrema do mercado, ela só amenizou um pouco, porque, querendo ou não, foi nesse momento que começou a surgir a questão da nossa dívida externa. E a nossa dívida externa, a gente sabe que nunca foi sanada, né? E sempre renegociada, a todo momento sendo renegociada, e em alguns pontos aumentando cada vez mais por conta dos juros, e enfim. Mas o Brasil colônia, ele veio, né, e ele estava vinculado a isso. Mas, necessariamente, nessa evolução, nesse segmento relacionado ao nosso Brasil, a gente tem que entender que as terras brasileiras, né, eram diferentes das europeias. Enquanto na europeia a questão da escravidão ela estava sendo abolida, porque necessariamente eles estavam buscando, né, o desenvolvimento, buscando o fortalecimento do capitalismo, nós temos também a questão de uma possibilidade de introdução de um trabalho livre. E aí, no Brasil, a necessidade maior relacionada à questão da expansão do mercado e à necessidade de se buscar abolir a escravidão foi também em busca dessa questão dos interesses externos que eles tinham de ocupação e de exploração da terra, e onde também eles queriam fortalecer, perpetuar a questão de um território que seja vinculado à parte agrícola, onde a escravidão estava inserida. Então, para o Brasil, era muito feio continuar com a questão da escravidão e, necessariamente, por estar vinculada à parte da escravidão, não ter um bom relacionamento com os outros países que estavam aí passando pelo seu apogeu economicamente. E aí, nós temos, por gentileza, passa o slide, nós temos um momento de grande destaque que a gente fala, que é o dia 13 de maio de 1888, que quando foi assinado a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, e ainda coloquei aí em destaque, ela aboliu formalmente, como a gente pode ver, essa questão da escravidão. Por que eu coloquei em destaque formalmente? É justamente para fazer a gente pensar, justamente porque nós estamos discutindo sobre um tema hoje, e no qual esse tema, se estivesse sido sanado, né, com a promulgação, com o sancionamento dessa lei, automaticamente estava tudo resolvido e não precisaríamos estar falando disso. Não precisaríamos estar falando de direitos humanos que estão sendo infringidos. Mas, necessariamente, a busca para se assinar essa Lei Áurea, até porque ela passou por votação no dia 12,
né, de maio, e automaticamente no dia 13 já foi sancionada pela princesa Isabel, ela necessariamente veio num cunho não de libertação, mas sim de exploração e de expansão. Então, quando eu falo da questão do direito enquanto história, né, que a gente fala dos povos antigos, dos povos passados, e essa questão tão linda da abolição da escravatura, 7 de setembro está aí com os desfiles que representa muito bem as princesas e enfatiza tão grande a princesa Isabel por conta disso, mas a gente tem que entender de fato o que aconteceu por trás disso. Porque necessariamente o cunho dela não foi pensar no bem-estar das pessoas ou dos escravos que estavam, e sim nessa necessidade do comércio, nessa necessidade do mercado relacionado à parte do Brasil. E aí, necessariamente, assinou a Lei Áurea, automaticamente, a gente pode dizer que acabou a escravidão, mas a gente está precisando de mão de obra. O que o Brasil passa a fazer? O Brasil passa a contratar a mão de obra de imigrantes, né? Tem essa vinculação com os imigrantes, só que, e aí é muito interessante a gente falar sobre isso, até nos dias atuais, se eu pego e necessariamente nós temos o escravo como uma figura que desde os primórdios, né, desde as civilizações passadas, eram pessoas que eram detidas como coisas e não como pessoas. Elas não possuíam nenhum direito civil e, consequentemente, nem direito de voz, nem direito de voto, como a gente fala. Eles eram considerados como coisas. Eu tiro esses escravos, necessariamente da condição de escravo, e liberto-os. E eles iriam fazer o quê? Como é que eles iriam fazer para trabalhar, para sobreviver? Porque necessariamente, se tornou escravo, automaticamente, como nós já falamos, aqui na questão do Brasil, nós temos esses escravos sendo transportados, né, sendo trazidos lá da África. Então, automaticamente, são pessoas que não detinham de uma educação, não detinham da possibilidade de trabalhar para receber, porque necessariamente os seus senhorios não tinham esse interesse, ou se falava que tinham interesse, era muito camuflado, porque a escravidão, quando a gente fala relacionada ao Brasil, foi muito lindo, assinado, mas o de fato não ocorreu. Foi se perpetuando, foi melhorando com o passar do tempo, mas necessariamente nunca acabou. Então, o Brasil, ele tem eu falo como se fosse uma mancha, né? Uma mancha no que diz respeito à sua história, porque a gente já tem uma justiça que está muito defasada, perdão, até pelos defensores da justiça, mas nós temos uma justiça que ela está muito desacreditada pela própria população no que diz respeito à aplicabilidade das leis. Então, se eu tenho uma legislação, mesmo que antiga, e que não se faz valer em nenhum momento, porque a parte de camuflação da escravidão está grande, nós vamos ver que com a questão dos dados estatísticos, né, nós tivemos várias apreensões, inclusive uma das maiores da última década ocorreu em fevereiro desse ano, em se tratando de apreensão e recuperação, na verdade, de trabalhadores que estão em condições de trabalho escravo, né, que é trabalho análogo. Então, a gente tem que entender isso, que necessariamente o Brasil ele passou, né, a mostrar que estava utilizando a mão de obra de imigrantes, mas, no entanto, não era bem assim. Muitos escravos, eles continuaram com seus senhores nessa prestação de serviço, porque eles não tinham como alimentar, como buscar o seu sustento, e acabavam, né, necessariamente aguentando aquelas condições. E aí, gente, em se tratando dessa questão até da parte do slide que eu coloquei, eu pego e pergunto vocês, falamos aqui da Lei Áurea, e necessariamente vocês acham que, de fato, né, o trabalho, o país, ele deixou de ser um país escravocrata? Então, eu falei que teve essa evolução, eu falei que caminhou, né, para esse desenvolvimento, mas necessariamente ocorreu isso? Porque a gente pode observar que não. E quando eu falo de escravo, eu não estou falando necessariamente de tirar ou de ter, como a frase mesmo eu coloquei, a ausência relacionada à liberdade do trabalhador.
eu estou falando necessariamente de uma questão de dignidade. Nós temos a nossa Constituição Federal, né, de 1988, aí, que se faz aplicável até os dias atuais, que no seu artigo 224, 225, ela fala do meio ambiente de trabalho. E, dentre isso, fala que o meio ambiente de trabalho tem que ser um local que seja sadio, né, para a pessoa, para o trabalhador, que ele tenha condições mínimas de realizar suas atividades. E quando eu falo condições mínimas, eu não estou falando de um luxo, eu estou falando de condições mínimas mesmo. No início da aula, até comentei com a professora Jerusa nessa questão de loucura dos escritórios de advocacia, e ontem no escritório tivemos até a questão de uma audiência que é vinculada a um trabalho análogo, de condições de trabalho análogo. Nós temos o quê? A necessidade, né, suprimida dos trabalhadores de ter um momento para alimentar, porque eles tinham que alimentar no seu próprio local de trabalho. Estou falando aqui relacionado a parque eólico, então necessariamente é manutenção desses parques eólicos. Se está naquela torre, necessariamente você não tem como sair para comer, você vai comer lá. E as necessidades? Né? O cliente, ele relatou que ele fazia as necessidades em um saco plástico, e os demais colegas que estavam com ele naquele local viravam as costas ou simplesmente ia para um outro lado relacionado à parte ali daquela torre para ele poder defecar, guardava no saco plástico e depois jogava fora. Sem horário para necessariamente almoçar, né, ter aquele intervalo intra-jornada, então, e também não tinha horário para sair. Então, fica uma coisa que você está submissa, além da necessidade de você estar disponível pelo período, igual minha colega aqui de trabalho falou, pelo período de 24 horas, para necessariamente você suprir todas as necessidades do seu empregador. Então, assim, são meios que estão vinculados ao nosso dia a dia de trabalho, que a gente acredita que não está ocorrendo, que não é condições análogas e que, na verdade, é. A nossa realidade aqui, relacionada ao Nordeste, é muito triste em se tratando de condições de trabalho que as pessoas se sujeitam, né, para poder trazer o sustento para suas famílias. Então, quando a gente fala dessa questão de escravo, essa condição de escravo, eu não estou falando apenas da ausência de liberdade que faz um trabalhador escravo, mas sim de dignidade. Por gentileza, passe o slide. Certo. E aí, pessoal, eu trouxe até essa parte desse ciclo de trabalho escravo, né, contemporâneo, para vocês entenderem no que diz respeito ao trabalho escravo aqui no nosso país. Eu falei para vocês das condições relacionadas ao Nordeste, né, porque nós temos aqui, infelizmente, nós estamos numa região muito precária, relacionada a diversas condições de vida e diversas condições de trabalho, e que necessariamente se faz, né, necessária a busca e a também migração para outros lugares para buscar esse trabalho, para buscar esse sustento. Então, a primeira característica, e uma característica que eu já citei no início da aula para vocês, é a questão socioeconômica, é a vulnerabilidade socioeconômica. Se vocês observarem, muitas pessoas que se sujeitam à migração, elas estão se sujeitando mesmo, não por querer, e sim por necessidade. É a busca, né? A gente estava conversando, falando das questões políticas relacionadas ao nosso país, a busca por um salvador da pátria, então a busca por um local onde a ilusão de que tudo será melhor, que tudo será resolvido, tem. A gente tem essa questão do Nordeste, né? Os nordestinos migrando para o Sul, para o Sudeste, em busca de trabalho, do Centro-Oeste também, em busca de trabalho, acreditando que ali vai ter condições para trabalhar e para conseguir trazer um sustento para a família. A gente tem essa parte das grandes lavouras, das grandes usinas, né, que contratam. E elas contratam e elas buscam necessariamente em locais que precisam e que necessariamente possuem essas pessoas em questão de vulnerabilidade. Esse famoso gato, né, como fala, é aquela pessoa que faz o aliciamento. Chega ali em determinada localidade e fala assim, vai ter
uma safra, está contratando, está pagando bem, nós só vamos para lá 3 meses, 6 meses, trabalhamos e tudo tranquilo. Gente, eu tive a oportunidade, um breve avento, de trabalhar no setor de seguro-desemprego aqui de Guanambi, né, no SAC. E os momentos entre safras que chegavam as pessoas para dar entrada no seguro-desemprego, era assim, você olhava para a pessoa, chegava a dar aquele sentimento de necessidade, de até dar uma palavra de conforto, porque você via que a pessoa estava muito sofrida. Então, você via que ela passou por situações, né, que ela não queria comentar, que em alguns momentos não quer comentar, mas que você sabe que precisa daquela ajuda. E em outros momentos não comenta, justamente para ter a oportunidade de ir viajar, de ir trabalhar novamente e conseguir trazer um dinheirinho, juntar um dinheirinho, né? Mas fazendo essa questão desse nosso ciclo aí, a gente sai de uma pessoa que está com vulnerabilidade socioeconômica, aí chega, né, aquele galanteador, aquele gato, para poder justamente fisgar o peixe, trazer o peixe, né, para a rede. A gente sabe que o gato ele não faz isso, mas traz a questão do peixe para a rede e necessariamente ele faz essa parte do aliciamento. E aí é onde a gente vê esse trabalho escravo contemporâneo, maquiado, camuflado. Por quê? Nós temos não só essa questão de lavoura, não só essa questão de trabalho, né, na questão das safras, mas a gente tem, relacionado ao trabalho rural, mas a gente tem a questão da construção civil, nós temos a questão do trabalho infantil, que é muito maquiado, né, essa questão do trabalho infantil com o trabalho escravo, ele tem essa vinculação, sim. Criança é para estar na escola. Trabalho ou necessariamente experiência de cunho profissional, você só pode ter a partir dos seus 14 anos, sendo um jovem aprendiz. A partir dos 16, como um estagiário. É claro que a gente coloca uma data, né, inicial, mas a gente não tem uma data limite no que diz respeito a esses dois programas, a essas duas legislações, que é do programa de jovem aprendiz e do estágio. Estagiário, enquanto você estiver estudando, né, que é um dos critérios para você estar nesse programa, é necessariamente estar matriculado, cursando um curso, seja de nível médio, superior ou técnico, para você estar desempenhando essas funções. E necessariamente de trabalho, quando eu falo de vínculo seletista, quando eu falo de vínculo de contrato, de assinatura de carteira, eu estou necessariamente falando a partir dos 18 anos. Professora, mas e aí nesse caso, a gente sabe que não ocorre dessa forma. Se não está ocorrendo dessa forma, necessariamente está sendo descumprido a lei. Não estou falando aqui que será um trabalho escravo, mas eu estou falando das condições em que pode uma criança ou pode um jovem menor de idade de estar atuando no mercado, certo? Então, a gente tem essa questão do trabalho infantil, como eu disse, o trabalho infantil, e nós verificamos muito isso no cunho rural, certo? Crianças que deixam de estar na escola, deixam de estudar para necessariamente passar a ajudar o pai ou passar a trabalhar para ter também o seu próprio dinheiro e ajudar em casa. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade nossa. E esse trabalho, necessariamente, ele gera aqueles escapes. Que mais são? A questão de fuga, né? Vocês podem observar aí que, na sequência, essa fuga, essa busca, né, por uma denúncia, para denunciar, justamente para que os órgãos passem a fiscalizar. E aí a gente tem uma crítica muito grande relacionada ao nosso direito do trabalho. Vocês acreditam que se o Ministério Público do Trabalho ele tivesse de fato a sua efetiva atuação, necessariamente poderia estar ocorrendo ainda o trabalho escravo? Claro, né? Não estou aqui só apontando o erro, mas estou redimindo também ao passo que eles estão fazendo essas buscas ativas, essas expedições e necessariamente conseguindo fazer esse resgate desses trabalhadores. Mas não acha que falta ainda políticas públicas? Não falta ainda essa questão dessa interferência mais do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, não só na parte de julgar, não só na parte de aplicabilidade da lei, mas sim na parte de prevenção. É necessário isso, a gente precisa disso,
porque poderia ser evitado não só no cunho do trabalho escravo, mas também outras condições relacionadas às relações trabalhistas. Então, a gente precisa ter muito isso. Mas, seguindo o nosso ciclo aí, sai da fuga, vai para a fiscalização. A fiscalização, ela acaba, né, apresentando essas linhas de ações ao combate do trabalho escravo e necessariamente da assistência à vítima, da questão de uma prevenção e também a repressão relacionada ao crime. As nossas legislações, elas estão aqui não só para regulamentar, né, e regular a nossa vida em sociedade, mas ela está também como meio de reprimir, de ter essa repressão relacionada a determinados atos. Mas se eu não tenho um órgão fiscalizador de tamanha efetividade na sua fiscalização, automaticamente a gente tem a camuflação e a burlação desse sistema, né? A burlação dessas leis nessa questão do trabalho escravo. Pode passar aí, por gentileza. Essas 4 imagens que eu trouxe necessariamente para mostrar para vocês essa parte que eu falei relacionada à questão do ciclo vicioso da necessidade. Primeira imagem aí, nós temos trabalhadores sentados, comendo a céu aberto, o sol quente, as famosas marmitinhas, né? Os boias frias. Por quê? Necessariamente não tem um local adequado. E aí, muitas pessoas acabam questionando, mas você fala local adequado, necessariamente tem que ser uma sala, com ar-condicionado, com um banheiro excelente. Não, eu estou falando de condições mínimas. Se você tem um alojamento, se você tem a possibilidade de ter um alojamento decente, com um banheiro químico decente para o seu trabalhador, isso aí não vai desmerecer, isso aí não vai prejudicar o crescimento da sua empresa em nenhum momento. Ela vai, por sinal, valorizar. Mas as condições de trabalho, né, são essas. As pessoas que trabalham na questão de farinha, né, na questão de derivados da mandioca, nós temos também essa representatividade aí na imagem. Detalhe, que aqui eu não estou criticando, né, e não estou apresentando como trabalho análogo aquelas cooperativas, que a gente sabe que em regiões rurais, né, possuem aquelas cooperativas que trabalham, que fazem junto os seus moradores e automaticamente vão trabalhar em prol deles, relacionado aos derivados da mandioca. Tapioca, o beiju, como algumas pessoas chamam, a questão de farinha também. Então, eles fazem isso necessariamente, né, como um retorno próprio, um retorno para eles mesmos, e não de forma que seja determinado para eles trabalharem dessa maneira e necessariamente em condições que não sejam tão boas. E aí, quando a gente fala principalmente da vulnerabilidade e a vulnerabilidade social, a gente tem também a questão da vulnerabilidade enquanto região. Falei aqui para vocês, citei aqui a região Nordeste, mas necessariamente eu não estou falando apenas da região Nordeste. Se for parar para analisar, né, de um cunho da questão de migração, em se tratando de locais e de estados brasileiros, nós temos uma ampla migração relacionada ao Nordeste específico, é claro, né, mas 3 estados específicos têm um índice de migração muito grande. A migração relacionada ao estado do Maranhão, ao estado da Bahia, ao estado do Pará, é tamanha relacionado a vínculo de outros estados, buscando as regiões Sudeste e Centro-Oeste. As fazendas, as lavouras, os plantios de cana-de-açúcar, café, algodão, essa região é cheia e necessariamente precisa da mão de obra. Onde eu consigo, né? Através do gato, lembra que eu falei? Através do gato, aquela pessoa que vai ali para aliciar, que vai ali com aquela fala linda e maravilhosa vender o seu peixe ou fisgar o seu peixe, necessariamente ele vai nessas regiões, porque são regiões que possuem seca, porque são regiões que possuem a necessidade, né, dessas pessoas de ter um trabalho, e aí a gente vem no cunho de educação social, de políticas públicas. Escola, são pessoas, na maioria das vezes, homens entre 18, 48, 50 anos, que estão indo ali porque não tem como trabalhar em outra área.
não possuem a possibilidade de trabalhar em outra área. E isso eu estou falando de possibilidade, não é em se tratando da questão de, como eu posso dizer, necessariamente das opções de emprego, não. Não estou falando de mercado, não. Eu estou falando de cunho educacional. São pessoas que são analfabetas, são pessoas que, como eu disse, relacionado ao trabalho infantil, são pessoas que precisaram largar os seus estudos para poder buscar a comida, buscar o alimento. E aí, falando dos estados, nós temos uma representatividade muito grande nesses últimos anos, mas necessariamente 2020, 2021, no que diz respeito a imigrantes, né? Nós temos os imigrantes relacionados aos outros países. Quem aqui não ouviu falar dos imigrantes relacionados à Venezuela, relacionado à Bolívia, né? São países circunvizinhos aqui da América do Sul, em que pessoas estão chegando nas fronteiras brasileiras, em que até a polícia, até os governos brasileiros tiveram que intervir pela quantidade que estava entrando, fugindo porque necessariamente não tinham como viver nos seus países. Então, o Brasil, ele já tem esse colapso econômico, ele já possui esse colapso no que diz respeito às condições de trabalho, e aí você tem imigrantes que visam o Brasil como uma maneira de fugir e de conseguir uma vida melhor. Não sei se eu posso utilizar o termo, mas eu acredito que é como se fosse trocar 6 por meia dúzia, né? É claro que lá, o que fez eles saírem de lá não foi só no cunho da questão do trabalho, mas sim da segurança pública também. Mas em se tratando de segurança pública, o nosso país também é um exemplo, é um destaque, a gente tem que pensar em relação a isso. Então, quando a gente fala de imigrantes que vieram de outros países e que, relacionado à parte de índice e de análise, a gente tem a Bolívia, o Paraguai, o Peru e a Venezuela aí no topo relacionado a esses imigrantes. E, como eu disse a vocês, relacionado ao perfil. O perfil, a maioria das vezes, é voltado na questão, né, rural, no cunho rural, no serviço braçal, a gente tem uma predominância do sexo masculino. Não necessariamente apenas isso, porque a gente conhece muitas mulheres que desempenham, e às vezes até melhor, certo serviço que os homens fazem, né? Então, nós temos essa representatividade na estatística relacionado ao sexo masculino, que são na questão dos homens. E no que diz respeito à parte de zona urbana, né, do trabalho escravo vinculado um pouco à zona urbana e vinculado aos imigrantes, a gente tem esses bolivianos, esses venezuelanos, né, aí no topo desses gráficos relacionados às pessoas que estão vinculadas a trabalhos análogos. Na mídia social, né, e que, por sinal, peca muito na questão de divulgação dos dados, de divulgação dessas notícias, nós temos, no que diz respeito a alguns vídeos, não só vídeos, mas necessariamente a parte de cinema, né, filmes que volta e meia numa comédia romântica, volta e meia num filme de suspense, mostra esse lado obscuro, mostra esse lado dos imigrantes que estão em outros países se sujeitando a certas condições de trabalho porque precisam viver sofrendo. Aí eu vejo, né, algumas pessoas comentando, falando assim, estou sofrendo, mas eu estou recebendo em dólar, que vale mais do que a moeda brasileira. Assim, em se tratando do poder socioeconômico, né, da questão da economia, a gente sabe que a nossa moeda é bem desvalorizada, mas eu acredito que, independente de receber em real, independente de receber em dólar, passar ou sofrer condições análogas, isso não justifica em nenhum momento. Então, a gente tem até que ter isso. Até porque quem é que não conhece aqui uma pessoa que tem um desejo de ir morar nos Estados Unidos ou fora do país, certo? Então, temos isso. E aí, gente, eu acredito que o slide saiu, vocês não depois podem até receber a parte. Quando a gente fala relacionado a essas questões de dados específicos vinculados a perfis, né, nós temos que falar também sobre a questão de uma observância na nossa legislação.
Quando a gente fala de direito do trabalho, quando a gente fala de trabalho análogo, necessariamente sempre se lembra de quê? Nossa querida e linda CLT, né? A nossa CLT, ela está aí desde 1943, com a reforma trabalhista que veio para melhorar, né, as condições de trabalho, que veio para melhorar as relações de trabalho, possibilitando melhores relações de trabalho, que a gente não está vendo bem assim, mas, né, visando essa possibilidade aí relacionada à parte da reforma trabalhista e da CLT, ela está aí presente para regular. Só que em se tratando da questão da legislação, a efetividade de uma legislação vinculada ao trabalho escravo, nós temos a nossa Constituição Federal e nós temos o nosso Código Penal. Quando a gente fala necessariamente de trabalho escravo, a gente tem que ter como destaque 2 artigos. O primeiro artigo, que eu falo que é da Constituição Federal, a gente tem o artigo 186. O artigo 186 da Constituição, não sei se consegue passar aí para o slide, por gentileza, ele fala da seguinte forma: a função social, né, é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em leis, aos seguintes requisitos. Inciso 1, aproveitamento racional e adequado. 2, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. E agora os 2 que nos diz respeito, o 3 e o 4. O 3, ele fala a observância das disposições que regulam as relações de trabalho. A função social da propriedade, a função social da propriedade urbana e da propriedade rural, ela tem que estar respeitando essas questões das relações de trabalho. Quando eu falo de lavouras, quando eu falo de atividade rural e que está vinculada a trabalho análogo, necessariamente não está, né, representando, não está se cumprindo essa função social. A função social, ela não vem denegrir a imagem ou necessariamente prejudicar a imagem e prejudicar o trabalhador, certo? Ela vem de um cunho e de uma maneira que vá trazer uma segurança, vá respaldar, né, todos os direitos inerentes a esse trabalhador. E o 4, ele fala que a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, tem um exemplo também relacionado a isso, né? Questão de trabalho escravo, quando a gente fala voltado um pouco a trabalho escravo, nós temos aquelas pessoas que trabalham em minas, né? Nessas minas da Vale, não necessariamente regulada pela Vale, porque em alguns lugares, essas minas, elas estão sendo, né, exploradas de maneira clandestina. E se tem o clandestino no meio, necessariamente a parte do trabalho escravo também pode estar vinculado, o que na maioria das vezes acontece. Então, a gente precisa observar dessa função social aí da propriedade, seja ela rural ou urbana, ela precisa, de fato, ter uma função social que prevaleça e que dê respaldo e resguarde todos os direitos. Eu costumo dizer nas aulas que a gente sempre fala de direito e nunca pensa nos deveres. É claro que o que eu estou falando aqui é vinculado a uma classe que é uma classe hipossuficiente, que é uma classe em cima de uma vulnerabilidade, né? Mas também eu posso falar direcionado aos grandes empresários, aos grandes proprietários das fazendas, para se atentar, né, que a legislação ela pode ser falha na questão de fiscalização. Mas, no momento que vai para o judiciário, que vai para a aplicabilidade da lei, que verifica se todos os requisitos e possui todas as provas, necessariamente ele vai sofrer. Ele vai pagar por esses atos que ele não cumpriu ou por esses direitos que ele violou, certo? E já vinculando no cunho penal, eu estou falando de um crime. E o artigo 149 do Código Penal, ele fala necessariamente que reduzir alguém à condição análoga a escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto,
a pena de reclusão é de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, assim, eu sei que eu sempre estou citando aqui a questão das lavouras, eu sempre estou citando aqui a questão das fazendas, mas é algo que é da nossa realidade, né? Nós estamos, sim, no território, né, onde tem muitas pessoas que são aliciadas, são captadas para trabalhar nessas fazendas, até porque, no que diz respeito à análise do TRT5, vocês podem vincular muita jurisprudência em cima de ações que possuem esse objeto, que possuem esses requisitos, né, essas solicitações de direitos que foram suprimidos. E a gente precisa observar que se cada vez mais está crescendo, é porque algo de errado tem. E eu acho que esse seria até uma jogada de como poderia ocorrer a parte de fiscalização pela Justiça do Trabalho, certo? Porque se está tendo grande demanda nas questões trabalhistas, nas relações trabalhistas, onde solicitam nos pedidos, né, e através das comprovações, questões que estão vinculadas a trabalhos análogos, então, necessariamente, alguma coisa tem. Vamos fiscalizar, vamos verificar o que, de fato, está ocorrendo nessa propriedade. Então, é interessante observar isso. A sequência, em se tratando dessa questão do trabalho escravo contemporâneo, nós temos essas estatísticas, e aí estamos chegando a um ponto de um dos dados mais importantes, certo? No ano de 2021, no último ano, foram 1.000 e poucas pessoas que foram resgatadas. Olha o que eu estou falando para vocês. Salvo engano, 1.900 e uns quebradinhos de pessoas que foram resgatadas no ano de 2021 relacionado a condições de trabalhos análogos. Hoje, necessariamente, 9 de junho de 2022, até meados de maio, mais precisamente, que é a última atualização, 19 de maio, que foi as fontes que eu pesquisei, ele diz o seguinte, que até o momento já são 500 trabalhadores que foram resgatados pela Auditoria Fiscal do Trabalho em situações de trabalhos análogos. Dessas 500 pessoas, 200 e, salvo engano, 280, deixa eu ver se eu acredito que umas 280, mais ou menos, foi no estado de Minas Gerais, no mês de fevereiro, em uma determinada fazenda, onde necessariamente eles estavam em trabalho análogo. Qual é a função? O que ocorre nesse momento? Foi a fiscalização. A fiscalização observou isso. É finalizado, né, a relação trabalhista, ao passo que eles pagam todos os direitos trabalhistas, faz com que a empresa pague todos os direitos trabalhistas, aplicam-se os encargos, né, ou necessariamente a parte de punição da empresa, e automaticamente liberam esses trabalhadores. E aí, tem uma coisa, né, que na hora do pagamento, relacionados a esses trabalhadores, eles ainda podem sofrer. Eu viajo com as minhas, com os meus utensílios, né, de higiene pessoal, com os meus materiais de higiene pessoal, meus produtos. E necessariamente eu preciso, ao decorrer do tempo, eu levei necessariamente para ficar, vamos supor, 3 meses, e acabou que surgiu o trabalho, eu estou ficando mais um mês ou outro. E aí, os próprios empregadores ou os próprios fiscais, né, representando os empregadores, eles costumam vender esses produtos. E esses produtos, vamos supor, se a gente paga no mercado hoje num creme dental R$3, R$2 e pouco, necessariamente lá vai ser bem mais caro. Eles vão colocar um produto com um preço bem, né, com a inflação muito grande. E é direito deles, eles estão vendendo o produto deles, né? É dessa forma que eles fazem. Então, automaticamente, em alguns momentos, os trabalhadores eles estão trabalhando para pagar uma dívida que eles estão contraindo lá mesmo. Então, aquele dinheiro, aquele desejo de chegar com o bolso cheinho de dinheiro, nem sempre chega por conta disso. Alguns até passam de uma safra para outra para ver se conseguem arrecadar ou acumular um dinheirinho melhor para poder trazer.
também são condições análogas, né? Viver nessas condições. A questão da forma como faz a comida, a questão da higiene pessoal, o local onde dorme. Vocês viram a foto que eu coloquei no slide passado, antes de fechar, vou até disponibilizar depois para vocês verem, as condições em que vive. Não tem como falar que uma pessoa naquelas condições ela esteja vivendo de maneira tranquila, que ela está tendo todas as condições necessárias para viver tranquilamente e exercer sua atividade. A gente sabe que o salário é a contraprestação, né, paga ao trabalhador pela sua prestação de serviço, mas necessariamente essa prestação de serviço eu tenho que disponibilizar meios que sejam adequados e que sejam necessários com mínimas condições para que ele desempenhe as suas funções. Vou dar um exemplo, a gente fala de insalubridade, a gente fala de periculosidade, e muitos empregadores não querem pagar. Muitos empregadores tentam negociar com o trabalhador, né, relacionado a isso. Mas essas são condições, principalmente de insalubridade, são condições que estão ali presentes vinculadas aos trabalhos análogos. Então, a gente também tem que observar isso, certo? E, voltando para nossos dados, né, estatísticos, dessa empresa que eu falei para vocês, que foi onde foi apreendido, foi resgatado, na verdade, essa quantidade de trabalhadores, né, nós temos necessariamente uma divisão na totalidade, na verdade, dessas 500 pessoas que já foram resgatadas, que 84% dessas pessoas, elas se autodeclaram pardos ou pretos. A senhora está entrando em uma esfera ou em um cunho que é muito interessante, que é muito discutido, questão, né, racial. E a gente sabe que, infelizmente, esse é um dado que não é que tem uma predominância específica, que seja uma característica específica, mas na maioria das vezes está presente. Então, são pessoas pardas, pessoas pretas, que estão ali desempenhando suas funções, que estão ali sofrendo nessas condições de trabalho análogo. E na maioria das vezes, como eu já disse a vocês, o dado de 57% nasceram na região Nordeste. O nordestino, mais uma vez, tendo destaque aí. Dentre essa questão, dessa quantidade que já foi resgatado esse ano, nós temos a prevalência relacionada a algumas atividades, que é a atividade do cultivo de cana-de-açúcar, como eu já disse a vocês. Quem aqui não conhece uma pessoa que já foi para o corte de cana, né? Que nem a gente fala, foi para o corte de cana. A produção de carvão vegetal. Não estou falando de grandes carvoarias, não, viu, gente? Eu estou falando daquelas carvoarias que, às vezes, está escondida ali na zona rural de determinado município, que ninguém sabe ou que ninguém quer saber a respeito da procedência, de como está ocorrendo. São essas carvoarias que vinculam também a parte do trabalho infantil. Reparem para você ver. A parte do cultivo de alho. O cultivo de alho também teve uma prevalência relacionada à quantidade de pessoas. E, em último ali, relacionada à prevalência, teve a parte do bovinos para corte. A parte da pecuária. A gente não vê tanta vinculação a isso. Mas é um número muito grande. É muito triste, né? Vocês, acredito, aí está mostrando. Vocês podem observar aí que nessa questão que eu trouxe do Brasil de Fato, né, o site, ele traz olha, 285 trabalhadores resgatados, 213 cortavam cana em fazenda arrendada pela usina WD Agroindústria, né? Essa usina aí vinculada à parte do trabalho análogo. Olha a quantidade de pessoas, a maioria sexo masculino, e que estavam ali desempenhando, né, essas funções. A outra reportagem, ela fala, né, de uma pessoa próxima de nós. Por que próxima de nós? Porque foi na cidade de Vitória da Conquista, né, que ocorreu isso. A mulher foi resgatada
após 40 anos de trabalho análogo à escravidão. Essa aí eu estou falando daquela que teve grande repercussão, né, nacional, no que diz respeito à parte da entrevista dela com a própria jornalista. Então, a gente tem esse cunho aí. E a parte que é interessante falar, que na maioria das pessoas, e aí relacionada ao trabalho doméstico, que fala, né, como empregada doméstica, necessariamente foram pessoas que foram buscar moradia ou foram oferecidas a elas moradias e alimentações, né? E automaticamente você fica preso ali. É um ciclo vicioso também sobre isso. E nessa questão específica, a gente sabe que ela estava há anos, né, 40 anos com essa mesma família e que passou da mãe para a filha a responsabilidade de cuidar, um cuidar bem entre aspas, relacionado a essa senhora. E que é muito triste a gente ver isso. A pessoa chorar, a pessoa não gostar de si mesma. Todo mundo é lindo, independente de cor, de raça, de credo, do cunho sexual. Gente, todo mundo é lindo, é maravilhoso, você tem que se amar e você tem que se valorizar. Ao passo de que você se valoriza, você busca os meios melhores para você e para a sua vida. Então, assim, colocar uma pessoa em uma situação dessa, né? Há muito tempo, principalmente a questão dela, há muito tempo, você vê a parte psicológica muito abalada. E quando a gente fala de parte psicológica, a gente fala de trabalho, com essa questão da pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas precisaram reinventar a maneira, né, de trabalhar ou de buscar uma renda extra para poder conseguir se manter. E aí os números também de trabalho análogos vinculados a esse período cresceram muito, porque necessariamente muitos empregadores não queriam formalizar essa relação trabalhista, não queriam cumprir todos os requisitos ou pagar todos os direitos, né, inerentes ao trabalhador, e automaticamente a pessoa está vinculada à parte análoga também. Então, é muito interessante e necessário que a gente observe isso. E vai na parte de curiosidade também. Beleza, vou pesquisar aqui como é que está essa questão. A gente está falando aqui de um grupo, de um projeto vinculado a direitos humanos. Nós estamos falando aqui hoje de direito do trabalho. O que é o direito? O direito é pesquisar, é estudar o resto da vida. Ninguém me falou isso antes, mas o direito é isso, e que bom que é isso, porque a gente busca cada vez mais um meio de se informar. Quando eu lembro como hoje, relacionado até ao próprio momento de preparar a aula, a gente sempre busca, né, formalizar ou trazer uma informação a cunho que ela tenha um respaldo de veracidade e que você tenha, como fala no direito, né, a prova para isso. Então, é necessário, é interessante que a gente passe a entender, né, principalmente o entendimento dos nossos órgãos julgadores. Nós estamos agora com o STF, que está necessariamente causando um pouquinho de polêmica vinculada aos direitos humanos, né? Vinculado aos direitos que já estavam estabelecidos para as pessoas, principalmente no cunho, né, da saúde aí. Teve um murmurinho muito grande nesses últimos dias. Então, assim, são órgãos que estão para nos representar, mas que a população só fica sabendo se sair no Jornal Nacional, se sair no jornal, ou se falou no Instagram, porque se não for assim, eu não vou procurar saber. Nós, enquanto estudantes eternos do direito, a gente tem que entender que a todo dia a gente tem que procurar saber de uma informação nova. A todo dia a gente tem que buscar, de fato, a fonte e a veracidade dessa informação para a gente também conseguir passar para as outras pessoas. É um cunho de responsabilidade muito grande. No papel educacional nosso, né, até nessa questão dos trabalhos análogos, a gente tem um papel muito importante. Vocês, enquanto estudantes de direito, eu, enquanto estudante de direito, professora Jerusa, a gente busca informações para conseguir passar para as outras pessoas, para aquelas pessoas que nem sabem de fato o que é isso que a gente está falando, mas que a gente traz essa informação para ela ter consciência e despertar nela a dúvida. Ei, peraí,
Então, meu trabalho ali, eu faço isso e isso. Ela está falando aqui que o meu trabalho eu não posso fazer isso, porque senão configura como trabalho análise. Tem alguma coisa de errado. Claro que eu volto a dizer a vocês, a condição socioeconômica pesa muito. O não ter uma comida na mesa pesa muito, mas a gente tem que também entender que temos condições mínimas que precisamos receber como ser humano. E aí, nessa parte, eu até chego ao final aqui, trazendo 3 questionamentos para vocês, de acordo com o que a gente já conversou. Primeiro, libertar o trabalhador e dar assistência por alguns meses, basta? Só isso? Tá tranquilo? É igual aquela coisa que a gente fala da ressocialização, né, dos presidiários, das pessoas que cumpriram suas penas e já saíram. Necessariamente dar por alguns meses aquela assistência, está tranquilo? O outro, tendo em vista o índice de analfabetismo dos trabalhadores resgatados, qual a importância da educação no combate ao trabalho escravo? Qual a importância que isso tem? E o trabalho escravo é também filho do trabalho infantil? Com esses 3 questionamentos, eu finalizo aqui a explanação do conteúdo por mim, passado, e estou aberta a conversas com vocês, com a professora Jerusa, relacionado ao conteúdo e ao que vocês precisarem. E finalizo também com uma frase de Emile August Chartier. Ele fala que o trabalho é a melhor e a pior das coisas. A melhor é porque se ela for livre, e a pior se for escrava. Muito obrigada a todos. O microfone está desabilitado, professora. Pronto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que falei demais. Pronto. Minha tela aqui ficou toda escura, eu não estava vendo ninguém. Bom, primeiro agradecer, né, a professora Andresa por trazer essa discussão, né, sobre a situação análoga ao escravo. O nosso projeto, para quem chegou depois, né, o Direito em Foco, traz algumas temáticas a partir dessas aulas, e a primeira foi feita pela professora Andresa. Então, Andresa, antes de eu passar a palavra para os alunos, né, não vou tomar muito o seu tempo, né, eu tinha anotado algumas questões, mas você, à medida que você foi apresentando, você trouxe para nós, como, por exemplo, a referência ao dispositivo penal, né, o artigo 149, e categoriza, né, enquanto um crime, essa questão análoga ao escravo. Então, nós estamos no 2022, pleno século XXI, né, e há um grande retrocesso do ponto de vista das desigualdades sociais. Eu lembro que na década de 90, né, eu estava fazendo a graduação, né, e vivenciei algumas situações ali, do ponto de vista econômico, da recessão no país, do alto índice de desemprego, de fome, e a gente, observando isso, o Brasil retrocede a esses patamares, né, agregando isso a outra perspectiva do ponto de vista da pandemia, a questão das guerras que estão acontecendo e a falta de cuidados, por exemplo, com o meio ambiente. Então, é muita coisa para a gente digerir, né? É muita coisa para a gente digerir. E aí vem a questão da situação análoga a escravo, tá certo? Então, que se a gente pensar do ponto de vista penal, é um crime, mas quando a gente pensa isso do ponto de vista da forma como a sociedade e como as pessoas na sociedade se posicionam, né, seja a partir da sua postura individual, ou seja, dentro de um contexto de sociedade. O que é que cada um de nós, o que é que cada brasileiro e brasileira faz efetivamente para não ser um reprodutor, né, tá reproduzindo essas práticas e essas falas tão maléficas para qualquer pessoa.
Então, se a humanidade nos une, a desumanidade nos separa. Não é? Porque uma pessoa, trazendo o exemplo que você apresentou aqui por último, de uma mulher que fica 40 anos da sua vida submissa a uma família. E aí eu me pergunto, como é que uma família que passa de geração a geração consegue viver uma situação dessa? Não é? E aí, muitas vezes, você é tão amoroso com seu filho, você é tão amoroso com seu neto, mas na sua casa você tem uma pessoa que vive nessa condição, né? Então, nós não temos... Essa pessoa não vai resgatar mais essa situação. Então, não há dinheiro que pague, né? Não há penalização que pague isso, mas a sociedade precisa dar uma resposta. Nós estamos aí em anos de eleição, né? E eu acho que é um momento de reflexão. Então, para mim não é natural passar fome, não é natural que um ser humano coloque outro em situação, a exemplo do que a senhora traz da análoga escrava, e por aí vai. Mas o que na prática, né? Aí eu passo a bola para os alunos e a gente vê. Você trouxe um resgate histórico, né? Que eu acho fundamental para a gente refletir, né? E que em tempos contemporâneos, né, há uma ampliação da ideia humana de escravidão, né? Porque em Roma não era pela cor da pele, né? Se o seu estado perdia a guerra, você se tornava escravo de Roma, né? No Brasil, a gente tem a historicidade que as pessoas que chegaram aqui do continente africano, eram subjugadas à não condição de ser humano, eram coisa, né? E pela cor da pele. Aí veio a formalidade que você colocou aqui, do fim da escravidão no Brasil, porque foi mera formalidade, havia um interesse econômico naquele momento ali, né? A Inglaterra cobrava muito do Brasil, né? Porque era o braço forte do ponto de vista da economia, né? Então, tanto que o Brasil foi o último dos países a abandonar a questão do tráfico de negros, por aí vai. Enfim, essa dívida histórica a gente não consegue pagar. E aí vem esse momento, né? Como é que a senhora, né, como professora, né, é muito difícil, aí eu faço uma fala aos alunos, né, como professor, para a gente trabalhar, discutir a questão do direito do trabalho, né, e a gente vê na prática essas questões acontecendo. E uma ressalva, não precisa ir para grandes conglomerados, não, você não precisa ir para uma empresa muito grande. Você trouxe um exemplo de uma pessoa que estava fazendo serviço de empregada doméstica, por exemplo. Hoje mesmo, outra pessoa também foi liberta, dessa vez um homem, né? Então, quando é que isso vai acabar? Então, é uma ação conjunta. Estado, com a questão das políticas públicas, a sociedade fiscalizando, se reposicionando do ponto de vista do respeito à humanidade, né? E nós aqui, eu falo mais especificamente da área do direito, sejamos alunos, sejamos profissionais dessa área. Professora, minha pergunta, né? E aí eu passo o gancho aí para os meninos. Vivenciar hoje o direito do trabalho na prática, nessa adversidade, né? Como profissional. Como é que você entende isso? Vivenciar, né? Teoria, prática e o dia a dia. É o que eu até comentei aqui, relacionado à parte do eu sei os direitos, mas também eu tenho que saber os meus deveres, né? Hoje o trabalhador o ser humano tem uma ferramenta exemplar em suas mãos, que é um aparelho, né, celular, que todo mundo tem, com acesso à internet, e que consegue consultar qualquer coisa que queira. E você discutir com ele algo que ele viu no Google, que ele tem direito ou que ele não tem direito, fica sendo complicado. Mais ainda complicado é você ver nas relações trabalhistas e aí eu falo até para os meus alunos, pela minha paixão que eu tenho ao direito do trabalho
e a precisão de estudo também que eu tenho como dizer que a reforma trabalhista, né, e até a reforma da Previdência, que veio aí para amenizar a crise, melhorar as relações de trabalho, meu amigo, eu não sei para quem que eles queriam vincular isso da melhora da relação de trabalho, porque o trabalhador mesmo só fez prejudicar. A exemplo aí, eu sei da possibilidade, da flexibilidade das novas modalidades contratuais, mas o direito do trabalho está sofrendo muito. E isso enquanto, né, e desacreditado, a verdade eu acho que eu posso utilizar essa palavra, desacreditado, porque você chegar numa sala de aula e você explicar qual é o direito do trabalhador, e seu aluno virar para mim, no que diz respeito às férias, seu aluno virar para mim e falar assim, professora, eu não tiro férias, não. Meu patrão paga para mim e eu não tiro nada. Não, mas o direito... Sim, professora, mas não acontece isso. Só que eu não vou colocar na justiça porque eu preciso do trabalho. Hoje a gente não tem oportunidade. Se a gente tivesse um mercado que teria pelo menos oportunidades, dava até para a gente, né? Ah, eu estou numa relação de trabalho aqui que não está cumprindo com todos os requisitos necessários, cumprindo com todos os direitos e deveres. Vou sair, vou procurar um novo emprego. Mas e a possibilidade? E o nosso país, em relação à parte econômica? Qual o peso que isso está tendo? A gente só está vendo a inflação cada vez mais crescer e prejudicar o trabalhador. O trabalhador, ele tem a condição mínima, né, quando a gente fala da questão de contratação, através de CLT, carteira de trabalho, as 8 horas de jornada de trabalho, né, melhor dizendo, de receber um salário mínimo. A Constituição Federal, no artigo 7º, ela fala que nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo pelas 8 horas trabalhadas diárias, pelas 40 ou 44 horas semanais. E aí você vê que isso não acontece ou que o salário mínimo ele está tão desvalorizado, que para vocês terem ideia, parece que foi no jornal hoje, esses dias estava falando, que o preço necessário para você fazer mesmo nas grandes cidades, passar, né, através de cesta básica, para viver no mês, com algumas contas básicas, você precisa ter no mínimo R$ 1.400. Qual é o valor do salário mínimo, gente? 1.212 é um salário mínimo. Como é que um ser humano, né, tendo sua família, consegue viver nisso? Fazer igual o pessoal fala, a conta não fecha, a conta não bate. E aí fica difícil você chegar e falar isso, e mais ainda difícil sabendo que as pessoas, né, por mais que são estudantes ou por mais que são clientes, eles já sabem, estão desacreditados no judiciário. Aí você chega e fala, não, mas a lei fala isso. Só que a aplicabilidade é isso. Fica sendo complicado isso, é muito complicado. Você citou vários setores aí, mas a gente vê isso no dia a dia. Né? Uma vez, como advogada trabalhista, chegou para mim e mostraram um contra-cheque, né? E na nota de rodapé tinha a seguinte mensagem: a sua sobrevivência e a sobrevivência de sua família depende da nossa empresa. Essa era a mensagem de nota de rodapé para o trabalhador. Deus do céu. A sua sobrevivência e a sobrevivência da sua família depende da nossa empresa. Né? Então, você imagine que isso tem um embate muito, muito forte em cima dos trabalhadores. Você falou a questão das férias, mas isso acontece, por exemplo, com horas extras. As pessoas assinam, vêm no contra-cheque, como se tivesse recebido e não recebem. São alguns exemplos. Né? E olha que eu estou falando de trabalhadores formais, muitas vezes, né? O que é pior é trabalhadores formais, com a carteira assinada, com toda a documentação, tudo registrado, bonitinho. É dessa forma, você imagina de quem não tem absolutamente nada. Primeira coisa que eles fazem, retém a documentação, né? Você fica sem nada, fica totalmente isolado. É uma situação extremamente preocupante. Aí também tem a questão das mulheres, tem a questão das crianças, você falou do carvão, né? Então, crianças e tudo mais é muito difícil. Mas, bom, meninos, aí a professora está à disposição de vocês, aproveitem bastante. Gostaria de ouvi-los, né? Conversar, interagir com ela. Pode ser uma pergunta, pode ser uma fala com relação ao que foi observado, enfim.
Gabriel? Gabriel, sempre Gabriel. Tudo bom? Sempre Gabriel. Primeiramente, pessoal, tenho que fazer um adendo, pedir desculpas à professora, às professoras, à outra monitora e ao pessoal que está assistindo pela nossa falha de comunicação quanto ao slide. Que foi uma falha de comunicação que acontece, gente. Internet, meio virtual, aconteceu da minha internet cair. É porque você não viu meu colega... desespero aqui, Gabriel, quando minha tela ficou preta. E depois a colega Ludmila me supriu com maestria gigante. Então, pedimos desculpas desde já por esse acontecimento. Voltando um pouco ao que a senhora falou. Antes eu tenho que dar um recadinho, que já chegou a hora, mas eu tenho que dar esse recadinho. Eu coloquei no chat a lista de presença do nosso curso, da nossa aula, que será 3 horas a carga horária, e fecha às 8h30. Só que quando eu terminar de falar, eu vou fechar. Então, corre que ainda dá tempo de assinar. Vamos Beleza. lá. Vamos lá. Agora, fazendo a pergunta à professora Andresa. Nós vivemos na época da Constituição de 88, que formaliza muitos direitos, que formaliza a seguridade dos direitos humanos, a questão da dignidade da pessoa humana, a questão do poder, de todo o poder emanado do povo, aquela pompa e circunstância todinha. E, na verdade, não é isso que acontece, como a senhora demonstrou muito bem aqui. Inclusive, uma palestra incrível, parabéns, muito obrigado pelos ensinamentos, pela palestra incrível que trouxe para a gente. Mas uma pergunta-chave que eu preciso ouvir da senhora, que é especialista nessa área. Qual a senhora acha que seria a saída para mudarmos essa visão que nós estamos tendo de mundo agora, de pessoas sendo escravizadas, de negação de verdade aos princípios Negação de dos direitos, né? humanos? Exatamente. O que a senhora acredita que seria a saída para isso? O que a senhora acha que seria a saída para esse sistema opressor, digamos assim? Pergunta difícil, Andresa. Não é, menino? Mas, necessariamente, eu acho que não tem uma resposta exata para isso. O que a gente pode buscar? Quais são os meios que a gente pode buscar? Eu falei aqui, né, durante a explanação, na questão do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho. Uma das funções ou uma das competências, né, que foi até numa emenda constitucional número 45, que alterou da competência da Justiça do Trabalho, essa parte de fiscalizar e de julgar. É muito lindo, muito maravilhoso no que diz respeito a julgar, né? A gente fala até, eu estava preparando a aula esses dias, de prazo processuais. Quando a gente fala de prazo para o advogado tem que ser cumprido, mas para o judiciário, para o juiz, não tem isso. Tem só na lei e não cumpre. Mas no que diz respeito em relação a isso, a gente precisa de ter essa competência, essa fiscalização da Justiça do Trabalho, necessariamente também com os órgãos que são vinculados à parte de movimentação, de atualização do sistema relacionado às empresas. Hoje existe o E-Social, que toda empresa tem que cadastrar os seus funcionários, seja na parte de documento, de questão de escolaridade, e isso que vai nutrir o sistema e que vai respaldar a empresa na sua atividade e ficar ok necessariamente com o governo e com a Receita Federal. Se não está ok, alguma coisa está de errado. Então, eu acho que precisa dessa fiscalização, certo? Mas é necessário. Precisa, sim, de políticas públicas. É o que é mais necessário também, políticas públicas. E acredito que uma junção de um com o outro, a gente consiga amenizar essa situação. Tenham fiscalização, tenham conscientização, políticas públicas que vai trabalhar vinculado a isso automaticamente e colocam, né, como um dos requisitos dessa empresa estar aberta, aquela questão que a gente sempre fala relacionado à parte do empregado, se a empresa tem muitos processos, tem um áudio vinculado. Se a empresa tem muitos processos, alguma coisa tem. E se tem muitos processos vinculados à esfera trabalhista, é aí que tem algo de errado. Então, eu preciso de uma fiscalização. O governo não está falando muito de unificação na parte de documento? Vou criar agora uma plataforma, um local onde eu possa necessariamente colocar todos os dados. Você não precisa sair mais com carteira de habilitação, com RG, CPF, carteira de trabalho.
num único aplicativo a gente consegue tudo, não é assim? Por que não unifica também a parte de informação e intercala os sistemas relacionados às empresas? A parte de cumprimento das obrigações que é concernente a elas. Então, eu acho que falta aí muita coisa, ao mesmo tempo tem que começar lá de baixo, regulamentando a parte de fiscalização do Poder Judiciário, que é o que nos representa, né? A tríplice coroa aí, linda e maravilhosa, que de linda é só na legislação. Gabriel, satisfeito, Gabriel? Muito obrigado pelo esclarecimento, de verdade. Valeu. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta, uma fala sobre as considerações da professora? Mais alguém? Tem que ser como se for, tem que ser com o uso do microfone. Tem Ivanete aqui, tem Mirelle, tem Ludmila. Alguém mais? Pessoal, vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, né, porque interfere, enquanto a gente não fizer uso da fala. Tem mais alguém além do Gabriel? Eu vou fazer um comentário aqui, é mais um comentário mesmo do que uma pergunta. Okay, primeiramente, eu queria pedir desculpa, porque na hora que eu estava passando os slides, a minha internet estava difícil, eu não estava conseguindo colocar em tela cheia de jeito nenhum. Tranquilo. E aí, teve esses problemas técnicos aí. Peço perdão se em algum momento deu alguma interferência na apresentação. Mas, de qualquer forma, eu queria dizer que foi muito engrandecedor para mim, principalmente em relação ao direito do trabalho, a gente aprende muita coisa com esse assunto. Então, trazer esse histórico e tudo, e essa realidade no direito do trabalho, na contemporaneidade, para mim, foi muito engrandecedor, muito enriquecedor, e eu só tenho a agradecer mesmo pela explanação maravilhosa. Acredito que todo mundo aqui aprendeu bastante hoje, e agradeço demais. Tranquilo, Ludmila. Andresa, vamos fazer o seguinte, né? Vou passar a palavra a você, mais uma vez agradecer, né? Eu não quis fazer muitos comentários, porque eu fui acompanhando, e várias coisas que eu estava aqui, eu só ia ser repetitiva, né, com relação a isso. Eu acho que, da minha parte, como sua amiga, né, só tenho a agradecer, né, por você ter aceito, né, parabenizar você pela excelente explanação, né? E aí depois pedir, né, que você passe para mim, para eu compartilhar com os meninos, como é que eles acham você nas redes sociais, né, para eles manterem contato com você. Então, eu já passo a palavra e, nesse finalzinho, falo alguma coisa para eles como é que eles conseguem te achar, além dessa aula de hoje. Quem tem que agradecer sou eu. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Sou um pouquinho ansiosa, Jerusa mesmo já me conhece, mas quando começa a falar e é algo que eu gosto, eu acho que eu perco até a noção do tempo. E eu queria passar aqui para vocês um pouco da informação, mas também um pouco do meu amor relacionado ao direito do trabalho. Eu falo nas minhas aulas que eu gosto de despertar esse amor nas outras pessoas, não para tirar dos outros ramos do direito, não, mas para ter um amorzinho a mais. Mas eu quero mesmo agradecer a vocês, à organização, né, a parte da comissão organizadora, desejar muito sucesso no evento de vocês, né, ao decorrer desse projeto, desse esquenta, e também em agosto, no evento de vocês. Espero poder participar também, Deus quiser. Certo? Vou estar lá, né, vibrando. E aqui, gente, é um momento de agradecimento, mas também de agradecimento especial à professora Jerusa. Ela, não sei se sabe, mas vou falar, ela representa muito no cunho profissional para mim. É uma pessoa que tem de grande destaque. E se hoje eu me tornei professora e estou professora, é porque eu tive influências de profissionais exemplares. E professora Jerusa é uma delas. Ela sabe, porque o que eu falei do nervosismo e da ansiedade, porque ela estava na minha banca relacionada ao meu TCC, e eu acredito que ela pôde ver um pouco da minha evolução e da paixão que eu estou tendo por essa profissão. E isso eu devo a ela, eu devo à minha mãe,
e alguns professores. Então, é só falar para vocês para aproveitar o máximo dessa mulher, suga tudo que vocês puderem, porque ela tem muito a ensinar, muito a passar para vocês, certo? Hoje, 2017, está sofrendo na minha mão, então... Aí. E eu estou disponível para quem quiser falar comigo. Eu tenho um probleminha com o WhatsApp, mas tem o meu WhatsApp e tem as minhas redes sociais. No Instagram eu estou como Andresa Castro, consegue me achar como Andresa Castro, e tem o meu WhatsApp também, que eu vou passar o número para a professora Jerusa e ela pode disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida, quando quiserem vir a Guanambi, né, estou aqui em Guanambi, venham conhecer a cidade, quem sabe participar de um evento. Na semana que vem, a turma do 7º semestre e do 6º semestre, lá de Direito da Faculdade Unopá Pitágoras, né, o Polo é junto, eles vão realizar o primeiro júri simulado no próprio fórum. Então, assim, está todo mundo ansioso, todo mundo nervoso, mas, graças a Deus, eu acredito que vai dar certo e a gente trabalha aí com amor e paixão para poder trilhar os passos de todo mundo da melhor maneira. Muito obrigada, mais uma vez, e fiquem todos com Deus. Ok. Então, agora eu dou por encerrado a aula 1, né, do Direito em Foco, né, o esquenta, né, para o 2º curso de extensão. Andresa, muito obrigada e a gente se vê em breve. Aos participantes, uma boa noite e até a próxima aula semana que vem. Um beijo a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau. Acabou.